Hoje a nossa homilia será feita em duas partes. A primeira parte, como nos pede a igreja, é a reflexão sobre os textos bíblicos, né? Depois de fazermos essa primeira parte da reflexão dos textos bíblicos, que vai ser uma Lexio Divina sobre uma palavra na verdade, nós vamos dar uma palavrinha também sobre os vicentinos, né? E a nossa conferência celebrou já a Missa das 5 Intenções e 23 anos de aniversário, de fundação, né? Então, eu queria convidar vocês, neste primeiro momento, a fazer a reflexão. É uma espécie de Lexio Divina, que é um método, né, que a igreja usa faz tempo, né, os tempos imemoriais, que é, a partir de um versículo bíblico, a partir de uma palavra, a gente fazer uma espécie de viagem no texto e encontrar ali o nosso alimento. E o texto de hoje é a revelação do segundo nome de Simão, que é Pedro. Eu queria fazer uma reflexão com você só a partir da palavra pedra, que em português nós só temos uma, né? Tem rocha também, mas assim, nós não temos tantas, mas em grego aparece 5 palavras que nós traduzimos como pedra ou como rocha. A primeira dela é a palavra liton, que significa a pedra, que nós para tirar as pessoas, pode também ser uma pedra de abrigo, né? Então, liton. A segunda é a palavra escândalo, que é a pedra de tropeço. Tem também uma palavra chamada milos, que é a pedra de moinho, aquela que Jesus manda amarrar no pescoço e atirar. Tem uma muito interessante, que inclusive é o segundo nome de Pedro, porque Pedro é chamado de Pedro, é isso? Pedra, mas também é chamado de Kéfas ou Cefas. Já ouviram isso? Né? É a palavra Kéfalen, que daí deu a origem, por exemplo, de encéfalo, é a pedra cabeça, é a mesma coisa. E hoje Pedro é chamado de pedra. E a reflexão que eu coloco, né, para nós aqui, que estamos participando dessa Santa Missa, de forma muito direta, a partir de uma pergunta, é: que tipo de pedra você tem sido? Né? E nós temos muitas acepções da palavra pedra. No nosso português um pouquinho mais pobre, aparece lá no grego 5 acepções, né, 5 palavras, né, vamos falar assim, para dizer de forma mais concreta aquilo que cada contexto quer indicar. Mas também a palavra pedra em português encontra aí seus muitos sentidos, né? Na nossa fé, hoje, quando Simão, né, é chamado ou de pedra, Jesus está convidando a que ele seja essa pedra fundamental, né? Eu acho muito bacana, por exemplo, que a palavra Kéfalen, ou Kéfas, ou Cefas, né, que deu a palavra encéfalo, lá em Lucas ela aparece como a pedra fundamental, ou a pedra angular, mais do que a pedra fundamental, né? A pedra angular é aquela pedra que amarra a construção, né? Pedro é chamado de pedra agora, e depois de Cefas depois, né, em algum outro momento. E eu acho que é importante, quando a gente pega essas palavrinhas lá do Evangelho, a gente faz esse aprofundamento, toca de alguma forma a nossa vida, né, ou precisa tocar de alguma forma a nossa vida. Só Jesus é pedra fundamental, 100%, o tempo todo. E só Ele é Kéfalen, só Ele é pedra cabeça. Vocês vão ver no domingo que vem, que Pedro é chamado de pedra de novo, mas agora não mais Petra, mas é chamado agora de Liton. Daqui a pouquinho, né? Daqui 7 dias vocês vão ver isso. E eu gosto muito dessas duas leituras, principalmente quando elas caem assim. Um domingo né, que chama Simão de Pedro, e o domingo que vem Jesus vai usar uma outra palavra para falar que ele é pedra, para a gente recordar que na nossa fragilidade nós sempre vamos transitar entre esta pedra fundamental, né, que nós somos chamados a ser, né, em Cristo essa pedra cabeça, e a pedra do escândalo, ou a pedra de tropeço, né? Paulo tem um texto muito bonito que vai dizer assim, bonito e pesado, né? Vocês que estão em pé, cuidado para não cair. Todos nós, em algum momento, podemos nos tornar pedra de tropeço. Às vezes, quando eu entro na igreja, eu tenho a impressão que nós estamos repetindo aqui na igreja a cena da mulher adúltera, onde Jesus vai dizer, vocês que têm o liton na mão, atire se tiver coragem, né?
às vezes, a nossa igreja se manifesta mais como um lithon, onde existem pessoas armadas, cheias de pedra para atirar, do que como Petra, como pedra fundamental, né? É importante a gente falar sobre isso e pedir ao Senhor que nos ajude a fazer, né, essa passagem do lithon para a Petra mesmo, ou para o Kéfalen, como vocês quiserem, né? Que as pedras que nós às vezes carregamos nos nossos bolsos para atirar aos nossos irmãos possam ser transformadas em algum momento, ou possam ser transformadas em algum momento em pedra fundamental, né? Eu gosto muito também de pensar, já termino por aqui essa parte da homilia, na pedra âncora, que é uma outra figura que aparece, né? A pedra fundamental, a pedra angular, a pedra que é abrigo, que a igreja é chamada a ser. A igreja não é chamada a ser lithon, pedra de atiradeira, mas nós somos, né? Nós somos, e nós guardamos pedrinhas o tempo todo, né? Mas também uma pedra âncora. Hoje nós temos as âncoras forjadas, né? Mas na antiguidade as âncoras eram pedras. E para que serve a pedra âncora? Para estabilizar o barco em alto mar. É para isso que serve a pedra âncora, para não desestabilizar o barco em tempestade, né? É para ancorar, para deixar, fazer com que o barco não perca o seu rumo, a sua estabilidade, né? Eu gosto muito de pensar que a fé para os homens e as mulheres maduras é Petra no sentido de pedra âncora e não muleta, né? A muleta é aquilo que a pessoa senil ou frágil usa para escorar. A pedra âncora é para estabilizar, né? E é convidado, né? Então, a cada um de nós somos convidados a pensar um pouquinho sobre isso e a pedir ao Senhor que nos ajude a fazer essa passagem, às vezes da pedra de atiradeira para a pedra âncora ou a pedra fundamental, a pedra que dá certa estabilidade, né, à nossa vida de fé. Sobre os vicentinos, né, hoje nós celebramos a missa das 5 intenções, 23 anos da conferência, simplesmente dizer uma palavra de carinho para vocês, né? Eu tive uma mãe e o pai também, que eram do apostolado e dos vicentinos, então a minha infância foi na conferência, né? Mas depois é curioso, porque quando a gente entra para o seminário, o padre no seminário, ele faz uma ruptura com quase todos os vínculos pastorais, porque ele não pertence a uma pastoral, né? Em Cristo, ele é o pastor de todas as pastorais. Então, eu não tive mais vínculo com os vicentinos depois que eu entrei para o seminário, mas uma coisa ficou muito forte no meu coração. E por onde eu passo, eu sempre falo isso. Primeiro, a minha preocupação pelo número, que não é uma coisa daqui da diocese, nem é uma coisa da conferência local. Isso é um pouco um fenômeno assim, universal, né? Tem caído bastante o número dos confrades, né? E aí a gente faz essa convocatória, porque é importante, né? A conferência, que tem todo um estatuto, toda uma forma de ser muito bonita. E eu digo que ela é o braço visível da caridade na igreja, né? Eu vou repetir a frase, né? Eu sempre digo isso. A conferência, ela é o braço visível da caridade na igreja, né? E é bom vocês saberem disso, né? É o braço visível da caridade na igreja. E a gente fica muito feliz, né, de poder celebrar os 23 anos da Conferência Santa Rosa de Lima, agradecer os confrades pela presença, dizer que a caridade, ela é custosa para todos nós, porque a caridade ultrapassa a simpatia, né? A caridade, ela ultrapassa a simpatia. Eu sempre faço esse discurso, não por falta de repertório, mas porque ele é muito importante, né? No mundo onde nós vivemos por simpatia, a caridade corre o risco de morrer. Porque se eu amo somente aquele a quem eu sou simpático, não é verdade? Então é um amor seletivo, né? E isso é a riqueza da caridade cristã encarnada na conferência. Porque vocês não podem ser seletivos. E não ser seletivo é custoso. Jesus vai dizer, né? Se vocês dão um bom dia somente a quem dá um bom dia para vocês, o que vocês fazem de extraordinário?
Os pagãos também fazem isso, não é? Então, a caridade cristã, ela nos desafia porque ela ultrapassa a simpatia. É isso que eu quero dizer para vocês. Braço visível da caridade na igreja e chamados a ultrapassar a simpatia. Isso é caridade, né? Aí o resto a gente pode nomear como vocês queiram, né? Mas caridade, ela precisa ultrapassar a simpatia, né? É amar aqueles que ninguém consegue amar, é abraçar aqueles que ninguém consegue abraçar, é doar sem receber, né? E as pastorais da igreja, de forma especial os vicentinos, isso aqui está muito forte, né? Vocês vêm à conferência, participam da comunidade, fazem as doações que vocês têm que fazer, e a única esperança está depositada no coração de Jesus, né? Está bem claro, né? Passam decepções, sofrem tristezas e continuam. Por quê? Porque no coração de vocês está firme que a caridade precisa ultrapassar a simpatia, né? Então que Deus abençoe e proteja vocês. Deus abençoe a todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.